Desde as primeiras noites em que as sombras em casa ficavam mais densas, eu sabia que minha infância não seria feita de doces e sonhos. Essa é a minha verdade. Não um conto distante, mas o retrato nu e cru do que é crescer sob o olhar de quem devia proteger, mas só sabia ferir. Não tenho medo de dizer, porque minha história é escura, mas é aqui, diante de vocês, que sinto um sopro de liberdade. Deixe-me ser ouvido, porque o que tenho a contar pode ser o espelho do sofrimento de muita gente esquecida. Meu nome é Eurídice Ferreira da Cunha. Nasci em Belo Horizonte, no coração pulsante de Minas, em 1945. Se você fechar os olhos, talvez consiga ver aquele bairro modesto de ruas de terra batida, onde só o cheiro da terra molhada conseguia disfarçar o murmurinho das rezas no rádio velho. Éramos 6 em casa. Meu pai Adalberto, sempre de expressão dura, marceneiro reconhecido na vizinhança, mas que longe dos clientes, só sabia fazer da madeira e da palavra instrumentos de medo. Minha mãe, Rosália, era bordadeira, mãos finas e rosto cansado, marcada pela delicadeza do fio, não pela ternura do destino. Tive 2 irmãos e uma irmã, caçulas de inocência marcada pelo tempo antes do esperado. Desde muito pequena, a rotina da minha casa era rígida, comandada a ferro e preceitos de honra que só serviam para justificar a opressão. O sol mal despontava e já se ouvia, pela casa, o ruído dos sapatos de Adalberto arrastando-se até a cozinha, seguido do estalo seco da correia pendurada na parede. Bastava um olhar atravessado, uma colher fora do lugar, e já se desenhava o terror do resto do dia. A mesa do café era silêncio de medo, cada um com os olhos grudados no pão ou no fundo da xícara, esperando que ele terminasse logo e saísse para a oficina. Quando finalmente fechava a porta atrás de si, desenhava sobre nós um breve alívio, frágil feito fio de cabelo. Não era só a violência gritante que marcava. O pior era a ausência de voz. Olhos sempre marejados, mãos trêmulas, sorrisos cortados pela raiz e sentimentos guardados como segredo de confessionário. Minha mãe, feito sombra, costurava e costurava, rezando baixinho, afundada num desespero cúmplice do nosso medo. No fundo, eu sabia que ela também queria gritar, mas a coragem era coisa cara demais. Lembro como se fosse agora. Eu tinha 8 anos e já sentia o peito cheio de fissuras como boneca de porcelana prestes a se espatifar no chão da sala. Das raras conversas entre mulheres, ouvia o aviso terrível. Não responda a seu pai, não fale alto, mantenha sempre a cabeça baixa, mulher de respeito não desafia. Eu cresci como se já soubesse que havia 2 Eurídices, a que existia na rua, de riso fácil e carinho com os vizinhos, e a prisioneira do lar, sempre atenta, cuidando para nunca acordar o monstro que morava no corpo do meu pai. Não havia domingos de alegria, tampouco festas nos aniversários. Os anos eram aqueles calendários amarelados do açougue da esquina, onde os dias bons eram mera propaganda. Foi aos 12 anos que vi, pela primeira vez, minha mãe desabar mais que o habitual. Voltara de um serviço mal pago, olhos fundos, costas curvas de tanto chorar, e sussurrou entre soluços que, às vezes, rezar não salva ninguém, minha filha. Só quem já sentiu a alma esmigalhada entende a força dessas palavras. Naquela noite, meu pai chegou mais bêbado que de costume, mãos manchadas de serragem e hálito carregado de cachaça. Lembro exatamente do barulho da porta, aquele som que parecia anúncio de desgraça iminente. Meus irmãos estavam trancados no quarto, minha mãe já sem forças para discutir. Ele quis comida, exigiu respeito e, quando não recebeu, sobrou para mim. Éramos obrigadas a ficar de olho baixo, a responder só o necessário. A servidão era ensinada como parte da educação. Vou te contar, tudo em nossa casa. Era feito de dor silenciosa. Meus primeiros aniversários foram sempre precedidos por uma tensão invisível. No fundo, eu temia mais o olhar de meu pai do que qualquer tempestade. Não havia presente, só a ameaça constante de que menina desobediente vai aprender a dura lição. O que mais me marcou foi a sensação de não pertencer a lugar algum. No colégio, meus colegas falavam dos sonhos, dos brinquedos, das janelas abertas ao sopro da liberdade. Eu só tinha receio do anoitecer, com
13 anos, comecei a desenvolver rápido, curvas de mulher em corpo de criança, e isso só aumentava o peso dos olhares de Adalberto. Ele dizia coisas que minha mente mal conseguia entender. Frases dúbias, elogios fora de hora, silêncio carregado de malícia. Não hesitava em exigir presença ao lado dele na oficina. Dizia que mulher deve aprender a servir e ouvir. Era no cheiro da madeira recém-cortada que meu pesadelo começou a ganhar novas formas, mais insidiosas, mais difíceis de explicar para quem nunca teve medo da própria casa. Até aqui, talvez você já tenha sentido o nó se formando na garganta. E é bom que entenda. Esta não é só uma história de dor, mas de resistência, de sobrevivência. Meu maior aprendizado foi perceber que até o mais frágil pode virar rocha quando já não tem para onde fugir. Os primeiros sinais de que minha vida não teria um roteiro feliz surgiram nas pequenas violências, nas palavras cortantes, nos toques fora de hora disfarçados de carinho paternal. E antes que alguém diga que é exagero, peço apenas que imagine acordar todo dia esperando apenas sobreviver. Os anos foram passando e cada vez mais minha mãe adoecia, definhava entre panos e linhas, costurando sonhos mortos junto com as roupas encomendadas pelas madames do bairro. E eu, sem direito de sonhar, comecei a olhar para as ruas com desejo de fuga, imaginando se um dia aquele portão enferrujado teria coragem de se abrir para mim. Não se iluda achando que a violência só chega quando se espera. Ela vem de mansinho, de palavras açucaradas fora do lugar, de promessas falsas de afeto, de proteção que vira ameaça. Na vizinhança, ninguém desconfiava. Meu pai mantinha a fachada de homem de respeito. Ajudava na igreja, participava das festas juninas, era chamado para consertar móveis de todo mundo. Só quem já se sentiu invisível entenderia o desprezo dos adultos por aquilo que não querem ver. Uma vez, tentei contar para a catequista. Fui advertida, disseram que eu tinha imaginação fértil demais. Foi ali que meu silêncio se selou. Era eu contra o mundo. Te conto esse início para te convidar a ficar até o fim. Não arredonde as arestas do que estou dizendo. Quem assiste precisa, sim, sentir o incômodo. Porque, enquanto houver alguém em silêncio, haverá sofrimento trancado em algum lugar. Antes de ir adiante, quero te pedir, se essa história já mexeu com você, deixe seu comentário contando o primeiro sentimento que passou na sua cabeça. Diga uma palavra só, a que melhor resuma. Qualquer uma. Medo, raiva, impotência, esperança. O que sentir agora? E não esqueça de se inscrever, porque aqui ninguém está sozinho. E cada voz a mais é um grito contra o esquecimento. Se prepara, porque essa história vai mais fundo do que você imagina. Suportar, mas precisa ser dito, porque só quem viveu sabe o quanto custa o silêncio. Meu pai começou a me olhar diferente, com aqueles olhos de fome que eu ainda não entendia, mas que faziam meu corpo tremer como folha seca no vento. Era um olhar pegajoso, que me seguia pelos corredores da casa. Grudava na minha pele mesmo quando eu estava sozinha no quarto. Sabe aquela sensação de estar sempre sendo observada? Era isso, mas com um tempero de maldade que só quem já sentiu reconhece. Minha mãe andava cada vez mais apagada, como vela derretendo aos poucos. Os remédios para os nervos tinham virado rotina, e ela passava os dias flutuando entre a realidade e um mundo que só ela conhecia. Quando tentava conversar comigo, as palavras saíam embaralhadas, os olhos vidrados, mãos trêmulas, segurando o copo d'água como se fosse a última gota do mundo. Era como se ela soubesse que algo terrível estava acontecendo, mas não tivesse forças para enfrentar. Quantas vezes eu quis gritar para ela acordar, para me ver, para me salvar. Mas como acordar quem prefere dormir para não ver o pesadelo? Foi numa noite de dezembro, véspera do Natal de 1959, que tudo mudou para sempre. Meus irmãos tinham saído para a missa do galo com vizinhos. Eu tinha ficado para ajudar com a ceia, segundo meu pai. Minha mãe dormia profundamente, sedada pelos calmantes. A casa estava em silêncio, apenas o som da chuva batendo no telhado de zinco. Lembro de cada detalhe daquela noite. O cheiro de panetone que minha mãe tinha tentado fazer pela manhã, o enfeite de Natal torto pendurado na porta da sala
e aquele frio na barriga que aparece quando a gente sabe que algo ruim vai acontecer. Eu estava na cozinha, fingindo organizar as louças, quando senti a presença dele atrás de mim. Sem nem me virar, já sabia que o perigo estava ali, respirando no meu pescoço. Eurídice, ele disse com aquela voz melosa que usava quando queria algo. Você tá virando uma mulher bonita. Sabia! As palavras dele eram como arame farpado, machucavam só de ouvir. Tentei me afastar, mas a cozinha era pequena demais e ele bloqueou minha saída. Foi aí que entendi. Não havia mais para onde correr. Não vou descrever cada segundo do que aconteceu depois, porque algumas dores são sagradas demais para serem completamente expostas. O que posso dizer é que naquela noite, a menina que eu era morreu um pouco, ou muito. Quando tudo acabou, fiquei no chão frio da cozinha, olhando para o teto manchado de umidade, tentando entender se aquilo tinha sido real ou apenas um pesadelo terrível. Mas a dor no meu corpo, o gosto de sangue na boca, o cheiro dele grudado na minha pele, tudo confirmava que o pesadelo tinha nome e sobrenome e morava na minha própria casa. Ele me ameaçou, é claro. Disse que se eu contasse para alguém, minha mãe morreria do coração. Meus irmãos seriam mandados para um orfanato e eu viraria mulher da vida, na rua. Na cabeça de uma menina de 14 anos, aquelas ameaças soavam como decreto divino. Como questionar alguém que tinha o poder de me dar vida ou morte? Como denunciar quem pagava o teto sobre minha cabeça e o pão na minha mesa? O medo é uma prisão invisível, mas as correntes são mais pesadas que qualquer ferro. Os dias seguintes foram uma névoa de fingimento. Acordar, ir para o colégio, voltar, ajudar em casa, jantar em silêncio, dormir com medo. A rotina continuava igual por fora, mas por dentro eu estava despedaçada feito boneca de trapo. Minhas amigas da escola comentavam sobre namorados, sobre bailes, sobre sonhos de casamento. E eu ali, guardando um segredo que pesava mais que todas as montanhas de Minas juntas. Como explicar para elas que meu maior medo morava dentro da minha própria casa? As noites se tornaram meu pesadelo particular. Cada rangido do assoalho me fazia saltar da cama. Cada sombra na parede parecia anunciar sua chegada. Ele não tinha horário certo, não seguia calendário. Às vezes ficava semanas sem me incomodar, deixando-me acreditar que talvez tudo tivesse sido apenas um episódio isolado. Mas então voltava, sempre voltava, como fantasma que não encontra paz. E a cada vez eu morria um pouquinho mais por dentro. E se essa mensagem já tocou seu coração até aqui, se você sente que é importante outras pessoas ouvirem isso, considere apoiar clicando em Valeu demais. Esse pequeno gesto ajuda a manter essa conversa viva, para que cheguemos a mais pessoas que talvez estejam vivendo algo parecido em silêncio. Sua ajuda é mais valiosa do que você imagina. Minha mãe piorava a cada dia. Os remédios já não faziam mais efeito, e ela passou a ter crises de choro do nada, episódios de confusão mental, noites em claro vagando pela casa como alma penada. Mais tarde descobri que, no fundo, ela sabia, não dos detalhes, mas sabia que algo terrível estava acontecendo comigo. O instinto de mãe é como água que sempre encontra uma rachadura, por menor que seja. Só que ela não tinha forças para enfrentar a verdade, então escolheu afundar nas pílulas e nas rezas. Foi nessa época que comecei a desenvolver estratégias de sobrevivência. Aprendi a reconhecer os sinais, quando ele chegava mais tarde, quando bebia mais que o normal, quando olhava para mim com aquela expressão que eu já conhecia bem demais. Nos dias perigosos, eu tentava ficar sempre perto de outras pessoas. Ajudava as vizinhas, me oferecia para buscar coisas na venda, qualquer coisa para não ficar sozinha em casa com ele. Mas nem sempre funcionava. Às vezes, o predador é mais esperto que a presa. O pior era a solidão. Carregar aquele peso sozinha, fingir que tudo estava normal, sorrir quando necessário. Na escola, as freiras falavam sobre pureza, sobre santidade, sobre ser uma moça de família. E eu ali, me sentindo a criatura mais suja do mundo, achando que Deus tinha me abandonado por completo. Quantas vezes ajoelhei na capela, implorando para que aquilo parasse, prometendo ser a melhor filha do mundo se pudesse voltar a ser apenas uma menina normal.
Foi aos 15 anos que conheci Dona Benedita, uma senhora que morava 3 casas da nossa e que me chamou a atenção pelo jeito gentil como tratava todo mundo. Ela tinha perdido a filha num acidente e, desde então, cuidava de várias crianças do bairro como se fossem suas. Um dia, ela notou que eu estava mais quieta que o normal e perguntou se estava tudo bem. Por um segundo, quase contei tudo. As palavras estavam ali, na ponta da língua, desesperadas para serem libertas. Mas o medo falou mais alto, e eu apenas balancei a cabeça, forçando um sorriso que devia parecer mais com careta de dor. Dona Benedita não desistiu fácil. Começou a me convidar para ajudá-la com pequenas tarefas, sempre arranjando um motivo para me tirar de casa. Bordado, costura, preparo de doces para as festas da igreja. Qualquer coisa servia de desculpa. Era como se ela soubesse que eu precisava de um refúgio, mesmo sem entender exatamente do que. Naquelas tardes, na casa dela, eu conseguia respirar de novo, lembrar como era ser apenas uma adolescente normal. Por algumas horas, o medo saía de férias, mas a vida real sempre me esperava de volta, e meu pai começou a desconfiar das minhas ausências. "Menina, não precisa ficar na rua", ele dizia, com aquele tom que já era meio ameaça, meio ordem. "Lugar de filha é em casa, ajudando a família." Gradualmente, foi limitando minhas saídas, criando desculpas para me manter por perto. Era como estar sendo cercada aos poucos, até que não houvesse mais escapatória possível. A situação em casa se deteriorou ainda mais quando meu pai perdeu um contrato importante na marcenaria. O cliente tinha descoberto que ele bebia durante o trabalho e cancelou tudo de última hora. A raiva dele, que já era grande, virou algo monstruoso. Qualquer coisa virava motivo para a explosão. Comida fria, casa desarrumada, barulho dos vizinhos. E eu sempre estava na linha de tiro, sendo culpada por coisas que nem tinha a ver comigo. "Se você fosse uma filha melhor", ele dizia, "as coisas seriam diferentes nesta casa." Os anos foram passando assim, numa rotina de terror e fingimento. Meus irmãos cresceram sem saber da guerra silenciosa que acontecia sob o mesmo teto. Minha mãe definhava entre remédios e orações, e eu aprendia a arte de sobreviver dia após dia, guardando cada ferida como segredo de confessionário. Mas dentro de mim, algo começou a mudar. A menina assustada estava dando lugar a uma jovem que começava a entender que não podia viver para sempre naquele inferno. Era o ano de 1962 e o Brasil inteiro falava de mudanças, de progresso, de um futuro melhor. Nas ruas, as pessoas sonhavam com Brasília, com a modernidade que estava chegando. E eu ali, presa num passado que se repetia toda noite, sonhando com uma liberdade que parecia impossível. Mas às vezes, é justamente nos momentos mais escuros que a luz decide aparecer. E minha luz tinha nome: coragem. Uma coragem pequenininha no começo, frágil como broto de planta, mas que crescia a cada dia, alimentada pela certeza de que merecia mais que aquilo. Remédios já não seguravam as crises, e ela passou a ter episódios onde não me reconhecia, chamando por nomes de pessoas que já tinham morrido. Era como se a realidade tivesse se tornado pesada demais para ela suportar. Então escolheu viver numa névoa de confusão que, no fundo, era menos dolorosa que a verdade. Foi nesse período que algo dentro de mim começou a endurecer. Não era raiva ainda, era sobrevivência pura. Comecei a estudar meu pai como um predador estuda sua presa, só que, ao contrário. Decorei seus horários, seus humores, suas reações. Sabia quando ele tinha bebido demais no almoço pelos passos mais pesados na escada. Conhecia a diferença entre o olhar de fome e o olhar de simples mau humor. E, principalmente, aprendi a mentir melhor que qualquer atriz de cinema. A vizinhança começou a notar as mudanças em casa. Minha mãe aparecia cada vez menos na janela. Eu andava sempre com o rosto fechado. E meu pai tinha se tornado ainda mais rude com todo mundo. Dona Benedita, coitada, tentava me arrancar informações toda vez que me via, mas eu já tinha criado uma armadura de silêncio que ninguém conseguia furar. "Eurídice, você pode confiar em mim, minha filha", ela dizia, segurando minhas mãos com aquela delicadeza de quem carrega porcelana. E eu queria confiar. Deus sabe como queria, mas o medo era maior que a esperança. Foi numa manhã de março de 1963 que tudo mudou definitivamente.
Minha mãe tinha tido uma crise particularmente violenta. Durante a madrugada, gritava que via fantasmas, que alguém estava tentando machucá-la. Meu pai, irritado com o barulho, aumentou a dose dos calmantes dela. Quando amanheci, encontrei minha mãe desmaiada no chão da cozinha, respiração fraca, lábios arroxeados. Gritei por socorro, acordei os vizinhos, chamaram o médico. Mas já era tarde demais. Minha mãe morreu no caminho para o hospital e com ela foi embora minha última esperança de proteção. O velório foi um espetáculo de hipocrisia. Meu pai interpretando o papel do viúvo inconsolável, recebendo abraços e condolências de toda a vizinhança. Coitado do Adalberto, ouvia os comentários. Perdeu a esposa tão nova, ainda vai ter que criar esses filhos sozinho. E eu ali, vestida de preto, fingindo chorar pela mãe que já tinha perdido muito antes dela morrer de verdade. O que eu chorava mesmo era pelo fim da minha infância, porque sabia que, agora sim, não havia mais nada entre mim e o monstro que morava na minha casa. Após o enterro, a realidade caiu sobre nós como pedra. Meus irmãos, ainda pequenos demais para entender a gravidade da situação, continuavam brincando, rindo, vivendo como crianças normais. Mas eu sabia que nossa vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E não demorou muito para isso acontecer. Na primeira noite após o enterro, quando finalmente ficamos sozinhos, meu pai deixou claro que as regras da casa tinham mudado. Agora você é a mulher da casa, ele disse, com aquela voz que eu já conhecia bem demais. Vai assumir as responsabilidades da sua mãe. E quando disse responsabilidades, eu sabia exatamente do que estava falando. Não era apenas cozinhar, lavar e cuidar dos irmãos. Era ser tudo que minha mãe tinha sido para ele, incluindo as coisas que uma filha jamais deveria ser. Naquela noite, rezei para morrer dormindo. Pedi para Deus me levar junto com minha mãe, porque não via mais sentido em continuar vivendo aquele pesadelo. Mas de manhã, quando abri os olhos e vi meus irmãos pequenos me chamando para o café, entendi que não podia desistir. Eles dependiam de mim, e se eu não resistisse, quem sabe o que aconteceria com eles também. Foi aí que tomei a primeira decisão realmente minha. Não seria apenas uma vítima. Se tinha que sofrer, pelo menos tentaria proteger quem amava. Comecei a manter meus irmãos longe de casa o máximo possível. Inventava brincadeiras na rua, os mandava dormir cedo, qualquer coisa para diminuir as chances deles perceberem o que estava acontecendo. Os meses seguintes foram os mais escuros da minha vida. Sem minha mãe para fingir que não via, sem a possibilidade de fuga mesmo que temporária, eu vivia numa prisão de paredes transparentes. De dia, funcionava como automática. Acordava, fazia comida, cuidava da casa, levava meus irmãos para a escola. De noite, me preparava para o inferno que já conhecia de cor. E aos poucos, comecei a me dissociar de tal forma que era como se eu estivesse observando aquela vida de fora, como se não fosse comigo. Foi Dona Benedita quem percebeu primeiro que algo estava fundamentalmente errado. Ela tinha a sabedoria de quem já viveu demais e viu coisas demais. Um dia, me chamou na casa dela e, sem rodeios, perguntou: Eurídice, seu pai está fazendo coisas que não deve fazer com você? A pergunta me pegou tão desprevenida que por um segundo toda a minha máscara caiu. Ela viu o pânico nos meus olhos, o jeito como meu corpo inteiro se encolheu e não precisou de resposta. Simplesmente me abraçou e chorou junto comigo. Se você está me ouvindo até aqui e sente que essa história precisa chegar a mais pessoas, que talvez possa ajudar alguém que esteja passando por algo parecido, peço de coração que se inscreva no canal. Sua inscrição é mais que um número. É uma voz que se junta à minha para quebrar o silêncio. E nos comentários, me diga, qual palavra resume o que você está sentindo agora? Pode ser qualquer uma. Raiva, tristeza, esperança. Eu leio cada comentário, porque cada um de vocês me dá força para continuar contando essa história. Dona Benedita se tornou minha salvação terrena. Ela não me julgou, não me fez perguntas invasivas, não tentou me convencer de nada. Simplesmente disse: minha casa está sempre aberta para você, a qualquer hora do dia ou da noite. E começou a criar estratégias para me tirar de casa o máximo possível. Inventava tarefas urgentes que só eu podia fazer, começou a
Ensinar bordado para um grupo de moças da vizinhança, sempre arranjando um motivo para me manter ocupada longe de casa. Mas meu pai não era bobo. Começou a perceber minhas ausências e ficou desconfiado. Menina, não precisa ficar na rua até essas horas, ele resmungava. Dona Benedita que se ocupe com os próprios problemas. As ameaças ficaram mais diretas. Se eu continuasse fazendo corpo mole em casa, ele mandaria meus irmãos para um colégio interno. A chantagem emocional era sua, arma mais eficaz, porque ele sabia que eu faria qualquer coisa para manter nossa família junta. Foi durante esse período que comecei a ter pesadelos terríveis. Sonhava que estava enterrada viva, que gritava por socorro, mas ninguém me ouvia. Acordava encharcada de suor, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. E o pior, tinha começado a ter lapsos de memória. Às vezes estava fazendo alguma coisa e simplesmente apagava. Voltava a mim horas depois, sem lembrar de nada. Hoje sei que era minha mente tentando se proteger, criando buracos no tempo para que eu pudesse continuar funcionando. Aos 17 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Uma prima distante, Dalva, veio passar uns dias conosco. Ela morava no Rio de Janeiro, trabalhava como secretária, era uma mulher independente que falava sobre direitos das mulheres, sobre não precisar depender de homem para nada. Para mim, que nunca tinha visto uma mulher assim, aquilo era como encontrar água no deserto. Dalva notou imediatamente que algo estava errado em nossa casa. Eurídice, você parece assombrada, ela disse uma tarde, quando estávamos sozinhas lavando louça. E seu pai olha para você de um jeito muito estranho. Dessa vez, não consegui fingir. Desabei ali mesmo, no meio da cozinha, e contei tudo. Cada detalhe, cada noite de terror, cada ameaça. Dalva me ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Quando terminei, ela simplesmente disse: amanhã mesmo você sai dessa casa, vai comigo para o Rio. Pela primeira vez em anos, senti uma pontinha de esperança, mas logo a realidade me trouxe de volta ao chão. E meus irmãos? E a falta de dinheiro? E as ameaças dele? Dalva tinha resposta para tudo. Seus irmãos podem ficar temporariamente com Dona Benedita, até resolvermos a situação. No Rio, você arranja trabalho rápido, manda dinheiro para eles. Quanto às ameaças dele, longe daqui ele não pode fazer nada. Naquela noite, fiquei acordada planejando minha fuga. Era arriscado, sim, mas pela primeira vez em anos tinha uma chance real de liberdade. Preparei uma trouxinha com minhas poucas roupas e escondi debaixo da cama. Conversei com meus irmãos, explicando que ia viajar para trabalhar, que voltaria logo para buscar eles. E esperei o momento certo. Mas meu pai descobriu. Na manhã em que eu deveria partir com Dalva, ele encontrou minha trouxinha. A violência que se seguiu foi diferente de todas as outras. Não era mais o predador calculista. Era o animal ferido e raivoso. Ele me bateu até eu desmaiar. Trancou Dalva fora de casa e gritou para toda a vizinhança ouvir que eu era uma filha desgraçada que queria abandonar a família. Quando recuperei a consciência, Dalva já tinha ido embora. Meu pai tinha convencido todo mundo de que ela estava tentando corromper uma menor de idade. Naquele dia, algo dentro de mim morreu definitivamente, mas algo também nasceu. Uma raiva fria, calculada, que começou a crescer como erva daninha. Eu tinha perdido minha chance de fuga, mas não tinha perdido minha inteligência. Se não podia escapar, então teria que encontrar outra forma de me libertar. E foi aí que comecei a planejar algo que nunca imaginei ser capaz de fazer. Os dias seguintes foram de aparente submissão total. Fazia tudo o que ele mandava, não reclamava de nada, estava sempre disponível. Meu pai, pensando que finalmente tinha me quebrado completamente, baixou a guarda. E foi exatamente isso que eu esperava, porque tinha decidido que, se fosse para viver naquele inferno, pelo menos seria nos meus termos. E meus termos incluíam uma saída definitiva, de qualquer forma necessária. Longe. Era a minha forma de sobreviver. Se não podia escapar fisicamente, pelo menos minha mente encontrava uma saída. Mas essa dissociação constante começou a me fragmentar de formas que eu nem imaginava serem possíveis. Meus irmãos estavam crescendo, e isso me assustava. O mais velho, Antônio, já tinha 12 anos e começara a fazer perguntas inconvenientes. Por que o pai nunca bate na gente, só em você? Ele perguntou uma manhã.
enquanto ajudava a tratar um hematoma no meu braço. Não sabia o que responder. Como explicar para uma criança que alguns monstros escolhem suas vítimas com cuidado cirúrgico? Como dizer que eu era o escudo que protegia ele e os outros dois? Foi nessa época que comecei a documentar tudo. Não de forma consciente, mas por instinto de sobrevivência. Guardava cada ameaça, cada palavra cruel, cada data importante num diário que escondia entre as tábuas soltas do meu quarto. Escrevia à mão, com letra miudinha, como se as palavras pequenas pudessem diminuir a dor delas. 15 de setembro. Ele chegou tarde, cheirando a cachaça. Disse que era minha culpa a oficina não ter clientes. 3 de outubro. Antônio perguntou por que eu choro dormindo. Cada entrada era uma prova de que eu existia, de que aquilo estava acontecendo de verdade. A vizinhança começou a suspeitar mais abertamente. Dona Benedita não era a única. Outras mulheres do bairro passaram a me olhar com aquela mistura de pena e desconfiança que as pessoas usam quando sabem algo, mas não querem se envolver. Uma vez, Dona Carmen, que morava na casa ao lado, me chamou para uma conversa. Eurídice, se você precisar de ajuda, eu tenho um irmão que é guarda municipal. As palavras dela me deram esperança por exatos 3 segundos, até lembrar das ameaças do meu pai. Se eu contasse para alguém, ele mataria meus irmãos e depois se matava também. Era uma ameaça que soava convincente demais para ser ignorada. Meu pai havia se tornado mais paranoico. Com o passar dos anos, instalou trancas novas em todas as portas, proibiu qualquer visita sem autorização prévia e começou a me seguir sempre que saía de casa. Era como viver com um carcereiro que se disfarçava de pai. Ele sabia exatamente como manter o controle. Alternava momentos de extrema violência com períodos de aparente normalidade, onde até fingia ser carinhoso. Essa montanha-russa emocional me deixava constantemente confusa, sempre duvidando dos meus próprios sentimentos e percepções. E se você está acompanhando essa história e sente no coração que ela precisa chegar a mais pessoas, talvez para que alguém que esteja vivendo algo semelhante saiba que não está sozinha, considere apoiar clicando em Valeu demais. Esse gesto simples nos ajuda a continuar compartilhando essas verdades difíceis, mas necessárias. É graças a pessoas como você que conseguimos manter essa conversa viva e chegar a quem mais precisa. Foi em abril de 1965, quando eu completei 18 anos, que algo fundamental mudou na dinâmica da nossa casa. Legalmente, eu agora era adulta, e meu pai sabia disso. As ameaças ficaram mais diretas. Agora você não pode mais reclamar de nada para ninguém. É mulher feita, sabe muito bem o que está fazendo. A chantagem psicológica evoluiu para algo ainda mais perverso. Ele começou a me convencer de que eu era cúmplice, de que de alguma forma eu permitia que aquilo acontecesse. A culpa é um veneno lento, que entra pela mente e vai matando a autoestima gota a gota. Nesse período, desenvolvi uma série de comportamentos compulsivos que, na época, eu não entendia. Lavava as mãos constantemente, até ficarem vermelhas e rachadas. Checava as fechaduras das portas dezenas de vezes por noite. Contava objetos obsessivamente. Quantos pratos havia no armário, quantos degraus tinha a escada, quantas telhas conseguia ver do quintal. Hoje sei que era minha mente tentando criar algum senso de controle numa vida completamente fora de controle. Meus irmãos começaram a apresentar problemas também. Antônio ficou agressivo na escola, brigava com os colegas por qualquer coisa. O do meio, Francisco, desenvolveu gagueira e passou a fazer xixi na cama novamente. A pequena, Iracema, com apenas 7 anos, começou a ter pesadelos terríveis e se recusava a ficar sozinha em qualquer cômodo da casa. A violência doméstica é como radioatividade, contamina tudo ao redor, mesmo quando as pessoas não sabem exatamente do que se trata. Foi Dona Benedita quem me trouxe uma notícia que mudaria tudo. Seu sobrinho, Cláudio, havia se formado em Direito no Rio de Janeiro e voltado para Belo Horizonte para abrir um escritório. Ele estava procurando uma secretária, alguém de confiança, e Dona Benedita havia mencionado meu nome. Você sabe ler e escrever bem. É organizada e precisa de uma oportunidade para sair dessa situação. Ela disse, segurando minhas mãos com força. Eu já conversei com ele. Sobre sua situação em casa. Ele está disposto a ajudar.
A possibilidade de ter um trabalho, uma renda própria, uma razão para sair de casa todos os dias? Aquilo era como ver uma estrela num céu completamente negro. Mas também sabia que meu pai jamais permitiria. Ele havia deixado claro que meu lugar era em casa, cuidando dos irmãos e da casa. Mulher que trabalha fora vira vagabunda. Era uma de suas frases favoritas. Qualquer tentativa de independência da minha parte seria vista como traição direta. Decidi tentar mesmo assim. Numa manhã em que ele saiu cedo para entregar um móvel na cidade, corri até o escritório do Dr. Cláudio. Era um sobrado antigo no centro de Belo Horizonte, com uma placa discreta na porta. Quando entrei, estava tão nervosa que mal conseguia falar direito. Dr. Cláudio era um homem jovem, de uns 30 anos, com olhos gentis e uma paciência infinita. Conversamos por quase 2 horas. Ele fez perguntas sobre minha educação, minha experiência com organização, minha disponibilidade de horários. No final da conversa, ele me fez uma proposta que soou impossível de ser verdade. Eurídice, posso te oferecer um emprego de meio período para começar. Manhãs de segunda a sexta, organizando arquivos, atendendo o telefone, coisas básicas. O salário não é muito, mas é suficiente para você começar a ter independência financeira. E se precisar de ajuda para resolver sua situação em casa, conheço pessoas que podem orientar você sobre seus direitos. Saí daquele escritório me sentindo diferente. Pela primeira vez em anos, havia uma possibilidade real de mudança. Não era apenas a fuga, era a chance de reconstruir minha vida de forma digna, profissional. Passei o resto do dia elaborando 1000 estratégias para convencer meu pai, mas todas pareciam fadadas ao fracasso. Ele nunca aceitaria. E se tentasse me impedir pela força, como sempre fazia. Naquela noite, quando ele chegou em casa, respirei fundo e contei sobre a oportunidade de trabalho. Tentei apresentar como algo que beneficiaria a família. Dinheiro extra para a casa, ajuda com as despesas dos meus irmãos. A reação dele foi exatamente o que esperava, mas ainda assim me assustou. Ele me deu um tapa tão forte que caí da cadeira. Você acha que eu sou bobo? Gritou. Trabalhar fora é desculpa para arrumar homem, para virar igual aquelas vagabundas da rua. A violência que se seguiu foi diferente das outras. Não era apenas física, era a destruição sistemática de qualquer esperança que eu pudesse ter. Ele me trancou no quarto por 3 dias, só abria para trazer comida e água. E durante esses 3 dias, repetia constantemente: você nunca vai sair daqui, nunca vai trabalhar, nunca vai ter vida própria. Você é minha e sempre será. Quando finalmente me liberou, eu estava quebrada de um jeito que nunca havia estado antes. Não era apenas o corpo machucado, era a alma despedaçada. Senti que havia perdido minha última chance de liberdade. Dona Benedita tentou me consolar. Disse que apareceriam outras oportunidades, mas eu sabia que não. Meu pai havia deixado claro que qualquer tentativa de independência seria punida de forma ainda mais severa. Foi nessa época que conheci Padre Matias, um jovem sacerdote que havia chegado recentemente na nossa paróquia. Ele tinha uma forma diferente de celebrar a missa, falava sobre justiça social, sobre os direitos dos oprimidos, sobre como Deus não quer que ninguém sofra em silêncio. Suas palavras mexiam comigo de uma forma que eu não conseguia explicar. Era como se alguém finalmente estivesse dizendo que meu sofrimento não era vontade de Deus, como meu pai sempre me fazia acreditar. Após uma missa particularmente tocante sobre libertação, criei coragem para procurar Padre Matias no confessionário. Não contei tudo, ainda não tinha coragem para isso, mas falei sobre viver numa situação familiar difícil, sobre me sentir presa, sem esperança. Ele me ouviu com uma paciência infinita, e no final disse algo que ficou gravado para sempre na minha memória. Minha filha, Deus não nos dá fardos maiores do que podemos carregar, mas também não espera que carreguemos sozinhas. Às vezes, aceitar ajuda é parte do plano divino. Aquelas palavras plantaram uma semente minúscula de esperança no meu coração despedaçado. Talvez houvesse sim uma saída. Talvez não fosse pecado querer uma vida melhor. Talvez Deus não me tivesse abandonado afinal. Era uma esperança frágil, do tamanho de um grão de mostarda, mas estava lá. E às vezes, um grão de mostarda é tudo o que precisamos para começar a mover montanhas. Única vivendo um inferno particular.
Havia outras mulheres com olhares vazios, outras filhas com ombros curvados pelo peso de segredos inconfessáveis. O sofrimento, descobri, tinha uma linguagem própria, um código silencioso que só quem passou por ele consegue decifrar. Foi numa tarde de julho de 1965 que Dona Benedita me trouxe uma notícia que mudaria tudo novamente. Seu sobrinho Cláudio havia falado dela sobre uma advogada que acabara de chegar de São Paulo para abrir um escritório em Belo Horizonte. Doutora Marina, ela disse, baixando a voz como se falasse de algo sagrado. É uma mulher, Eurídice, uma mulher advogada, e dizem que ela ajuda outras mulheres que estão em situações complicadas. A ideia de uma mulher exercendo advocacia era tão revolucionária para mim que custei a acreditar. Mulheres podiam ser advogadas? Podiam defender outras pessoas na justiça? Demorei 2 semanas para criar coragem de ir até o escritório da doutora Marina. Ficava localizado numa casinha antiga no bairro Funcionários, pintada de branco, com uma placa pequena e discreta na porta. Quando finalmente entrei, meus pés tremiam tanto que mal conseguia caminhar direito. A recepcionista, uma moça jovem de cabelos curtos e sorriso gentil, me ofereceu café e disse que a doutora me receberia em alguns minutos. Doutora Marina Silveira era uma mulher de uns 40 anos, cabelos pretos presos num coque elegante, óculos de armação fina e uma postura que irradiava autoridade e segurança. Usava um tailleur azul marinho, sapatos de salto baixo e tinha nas mãos uma firmeza que me impressionou imediatamente. Quando me cumprimentou, seu aperto de mão foi forte, olhou diretamente nos meus olhos e de imediato soube que estava diante de alguém especial. Sente-se, Eurídice, ela disse, apontando para uma poltrona confortável. Dona Benedita me contou um pouco sobre sua situação. Quero que saiba que aqui você está segura para falar sobre qualquer coisa. Pela primeira vez em anos, senti que estava num lugar onde poderia ser completamente honesta. E foi exatamente isso que fiz. Durante 2 horas, contei cada detalhe da minha vida. Os anos de abuso, as ameaças, o medo constante, a sensação de estar presa numa armadilha sem saída. Doutora Marina me ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais, mas principalmente olhando para mim com uma atenção total que me fazia sentir vista, escutada, acreditada. Quando terminei de falar, ela ficou alguns minutos em silêncio, como se digerindo tudo o que havia ouvido. Então disse palavras que ficaram gravadas para sempre na minha memória. Eurídice, o que está acontecendo com você é crime. Não é castigo de Deus, não é culpa sua, não é destino. É crime, e crimes têm punição. Ela me explicou que, embora fosse difícil provar abuso intrafamiliar naquela época, havia maneiras legais de me proteger e de construir um caso. Falou sobre independência financeira, sobre direitos das mulheres, sobre como o mundo estava mudando e mulheres estavam conquistando espaços que antes pareciam impossíveis. Você vai precisar ser muito corajosa, ela disse. Vai ser uma batalha difícil, mas não impossível. E mais importante, você não vai lutar sozinha. Naquele dia, saí do escritório dela me sentindo diferente. Não curada, não livre ainda, mas com algo que não tinha há anos. Esperança real. Doutora Marina havia me dado mais que orientação jurídica. Havia me dado a certeza de que minha vida poderia ser diferente, de que eu tinha direitos, de que merecia dignidade e, principalmente, de que havia pessoas dispostas a lutar ao meu lado. Os planos que começamos a elaborar eram complexos e arriscados. Primeiro, eu precisava conseguir alguma independência financeira. Doutora Marina conhecia várias famílias que precisavam de governanta, babá ou doméstica. Seriam trabalhos temporários, fins de semana, qualquer coisa que me permitisse começar a juntar dinheiro sem despertar suspeitas do meu pai. Segundo, precisávamos documentar o abuso de alguma forma. Ela me ensinou sobre testemunhas, sobre como anotar datas, horários, detalhes que pudessem servir como prova no futuro. Terceiro, e mais importante, precisávamos garantir a segurança dos meus irmãos. Seu pai vai tentar usá-los contra você, ela me alertou. Quando perceber que está perdendo o controle, vai fazer qualquer ameaça necessária para te manter presa. Por isso, precisávamos ter um plano para eles também.
Dona Benedita havia se oferecido para abrigar meus irmãos temporariamente, se necessário. E doutora Marina conhecia instituições que poderiam ajudar caso as coisas ficassem realmente perigosas. A primeira oportunidade de trabalho apareceu numa família do bairro Lourdes. Dona Estela precisava de alguém para cuidar da casa e dos 2 filhos pequenos nos finais de semana, enquanto ela visitava a sogra doente no interior. Era pouco dinheiro, mas era um começo. Para meu pai, inventei que estava ajudando Dona Benedita com os afazeres da casa em troca de umas moedas. Ele resmungou, mas permitiu, desde que eu não faltasse com minhas obrigações em casa. Os primeiros finais de semana trabalhando foram uma revelação. Pela primeira vez na vida, estava sendo paga por meu trabalho. Recebia dinheiro que era meu, que ninguém podia tomar de mim. Mais que isso, estava sendo tratada com respeito, como uma funcionária competente, não como uma propriedade. Dona Estela me agradecia, elogiava meu trabalho, perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Era tão diferente de tudo que conhecia que às vezes achava que era um sonho. Com o dinheiro que ganhava, abri uma pequena caderneta de poupança no Banco do Brasil. Não era muito, algumas moedas por semana, mas era meu primeiro passo rumo à liberdade. Guardava a caderneta escondida dentro da capa de um livro de rezas no fundo da gaveta. Toda vez que olhava para aqueles números pequenos crescendo devagar, sentia uma força nova nascendo dentro de mim. Mas meu pai começou a desconfiar. Percebia que eu estava diferente, mais confiante, menos quebrada. Você anda muito animada ultimamente, ele disse uma noite, com aquele tom suspeito que eu já conhecia. Espero que não esteja aprontando nada. A ameaça estava implícita, mas eu não me intimidei como antes. Pela primeira vez, olhei de volta nos olhos dele e disse: não estou aprontando nada, pai, só estou crescendo. Foi nessa época que doutora Marina me apresentou a outras mulheres que estavam em situações parecidas. Encontros discretos, numa salinha nos fundos da igreja, sempre domingo após a missa. Éramos 5 ou 6 mulheres, de idades diferentes, mas todas com a mesma marca invisível da violência doméstica. Algumas eram esposas espancadas, outras eram filhas abusadas como eu. Todas estavam tentando encontrar uma saída. Esses encontros se tornaram minha tábua de salvação. Pela primeira vez na vida, podia falar abertamente sobre o que vivia, sem medo de julgamento, sem ter que fingir que estava tudo bem. E mais importante, via que outras mulheres haviam conseguido se libertar. Dona Rosa havia deixado um marido alcoólatra e conseguido emprego numa fábrica têxtil. Lourdes havia denunciado o padrasto à polícia e conseguido que ele fosse preso. Cada história de vitória me dava mais coragem para continuar lutando pela minha própria libertação. E se essa conversa está tocando seu coração, se você sente que precisa apoiar para que mais pessoas ouçam essa mensagem de esperança, considere clicar em Valeu Demais. Sua ajuda faz com que essas histórias cheguem a quem precisa saber que existe saída, que existe ajuda, que ninguém precisa sofrer em silêncio. É assim que construímos uma rede de apoio que pode salvar vidas. Mas a vida raramente segue um roteiro linear. Numa manhã de setembro, acordei e encontrei meu pai na cozinha, segurando minha caderneta de poupança. Meu sangue gelou. Ele havia mexido nas minhas coisas, encontrado meu esconderijo, descoberto meu segredo. Então é assim que você me paga? Ele rugiu. Escondendo dinheiro, mentindo sobre onde vai? A raiva dele era diferente de todas as outras. Era a fúria de quem sente que está perdendo o controle. O que aconteceu depois foi a surra mais violenta que já recebi. Ele me bateu com tudo que encontrou pela frente. Correia, cabo de vassoura, até as próprias mãos. E enquanto batia, gritava: "Você não vai sair dessa casa. Você não vai ter vida própria. Você é minha propriedade." Quando finalmente parou, eu estava no chão, semiconsciente, sangrando por vários cortes. Ele rasgou minha caderneta de poupança em pedacinhos e jogou pela janela. Naquela noite, trancada no meu quarto, com o corpo todo dolorido e o coração despedaçado, pensei em desistir. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu nunca conseguisse escapar. Talvez fosse meu destino viver para sempre naquele inferno. Mas então, lembrei das palavras de doutora Marina. Você não vai lutar sozinha.
E das histórias das outras mulheres do grupo, todas haviam passado por momentos como aquele, momentos em que pareceu que não havia saída. E todas haviam encontrado uma forma de continuar. Na manhã seguinte, quando meu pai saiu para trabalhar, arrastei-me até a casa de Dona Benedita. Ela viu meu estado, começou a chorar e disse: "Pronto, Eurídice, agora basta. Vamos procurar a doutora Marina hoje mesmo." E foi exatamente o que fizemos. Chegamos ao escritório dela ainda de manhã, eu com o rosto inchado e o corpo coberto de hematomas. Doutora Marina me examinou, chamou um médico conhecido dela para documentar meus ferimentos e disse: "Agora temos provas, e agora vamos agir." O plano que ela elaborou foi ousado e preciso. Primeiro, registraríamos uma ocorrência policial por agressão física. As marcas no meu corpo eram prova suficiente para isso. Segundo, pediríamos uma medida de proteção que me permitisse sair de casa legalmente. Terceiro, já havia arranjado um emprego fixo para mim numa família do bairro Santo Antônio, onde eu poderia morar como governanta interna. "Você vai começar sua vida nova hoje mesmo," ela disse. "Se deixarmos para amanhã, ele pode fazer algo ainda pior." Naquele dia, 23 de setembro de 1965, minha vida mudou para sempre. Fomos à delegacia, registramos a ocorrência, enfrentamos a desconfiança e o machismo dos policiais que duvidavam que uma filha pudesse acusar o próprio pai. Mas doutora Marina foi implacável, citou leis, exigiu que cumprissem o protocolo, fez questão de que tudo fosse documentado corretamente. Quando saímos de lá, eu estava oficialmente sob proteção policial. A última parte do plano era a mais difícil: confrontar meu pai. Voltamos para casa acompanhadas por 2 policiais. Meus irmãos estavam na escola, Dona Benedita ficou encarregada de buscá-los e levá-los para a casa dela temporariamente. Quando meu pai chegou do trabalho e viu a viatura na porta, soube imediatamente que sua era de controle absoluto havia chegado ao fim. Baixara a cabeça, entendeu que o jogo havia mudado para sempre. O homem que sempre controlou tudo com punhos e ameaças se viu diante de algo que não sabia como enfrentar: a lei. "O senhor Adalberto Ferreira da Cunha?" perguntou o sargento Oliveira, um homem de uns 50 anos, bigode grisalho e postura séria. "Temos uma denúncia de agressão física contra a senhorita Eurídice, sua filha." Meu pai tentou usar seu charme de homem respeitável da vizinhança, aquela máscara que funcionava tão bem com todo mundo. "Deve ser algum mal-entendido, sargento. Eurídice é uma menina problemática, gosta de inventar histórias para chamar atenção." Mas doutora Marina estava preparada. Abriu a pasta e mostrou as fotografias dos meus ferimentos, o laudo médico detalhado, as anotações do meu diário que havíamos copiado como prova. "Essas marcas no corpo dela não são invenção, senhor Adalberto," ela disse com uma frieza profissional que me deu arrepios. "São evidências de crime. E este é apenas o mais recente de uma série de abusos que documentamos ao longo dos últimos meses." Vi meu pai empalidecer, depois ficar vermelho de raiva, depois empalidecer novamente. Era a primeira vez na vida que o via verdadeiramente assustado, não com aquele medo calculado que usava para manipular a gente, mas com terror real de quem percebe que perdeu todo o controle da situação. "Eurídice," ele disse tentando soar paternal, "você não pode fazer isso comigo. Sou seu pai. Fiz tudo por você, pela nossa família." "Não," respondi, e minha própria voz me surpreendeu. Estava firme, clara, sem tremor. "Você nunca fez nada por mim. Você só me usou." Eram as primeiras palavras que eu dizia diretamente para ele em anos sem medo da consequência. E senti um poder incrível naquelas sílabas, como se cada palavra fosse um tijolo na construção da minha liberdade. O sargento foi direto. "Senhor Adalberto, o senhor precisa vir conosco para prestar depoimento. E a partir de hoje, não pode se aproximar de sua filha a menos de 200 metros, por ordem judicial." Meu pai olhou para mim com um ódio que nunca tinha visto antes. Era a fúria de quem sabe que perdeu para sempre aquilo que considerava sua propriedade. "Você vai se arrepender disso pelo resto da vida," ele sussurrou. "Ninguém vai querer uma mulher suja como você." Mas suas palavras não me atingiram como antes. Tinham perdido o poder de me machucar, porque agora eu sabia que não era suja. Ele é que era podre. Não era eu quem deveria sentir vergonha. Ele é que deveria sentir.
E, principalmente, agora eu tinha pessoas do meu lado, pessoas que acreditavam em mim, que lutavam por mim. Naquele mesmo dia, mudei-me para a casa da família Monteiro, no bairro Santo Antônio. Dona Carmen e seu Joaquim eram um casal de meia-idade, sem filhos, que precisavam de alguém para cuidar da casa enquanto eles trabalhavam. Dona Carmen era professora primária, seu Joaquim funcionário dos Correios. Eram pessoas simples, trabalhadoras, que me trataram desde o primeiro dia não como empregada, mas como membro da família. Meu quartinho era pequeno, mas limpo e seguro. Tinha uma janela que dava para um jardim com roseiras, uma cama com lençóis cheirosos, uma mesinha onde podia guardar meus poucos pertences. Mais importante que tudo, tinha uma fechadura na porta. Pela primeira vez na vida, podia dormir sem medo de ser acordada por passos no corredor, sem ter que fingir, que dormia sem precisar me preparar para o pior. As primeiras semanas de liberdade foram uma montanha-russa de emoções. De dia, sentia uma felicidade quase irreal. Acordava quando queria, tomava café em paz, fazia meu trabalho sem pressão, conversava com Dona Carmen sobre qualquer assunto. Era a vida normal, a vida que toda pessoa merece ter. Mas de noite, vinham os pesadelos, as crises de pânico, os momentos em que acordava achando que tudo tinha sido um sonho e que ainda estava presa naquele inferno. Doutora Marina me explicou que isso era normal. Seu corpo e sua mente precisam de tempo para entender que estão realmente seguros, ela disse. Trauma é como uma ferida profunda, não cicatriza da noite para o dia. Ela me indicou um médico, Dr. Raul, que atendia pessoas que tinham passado por situações traumáticas. Foram meses de consultas, de aprender a reconhecer que eu não tinha culpa de nada, de reconstruir minha autoestima tijolo por tijolo. Meus irmãos ficaram temporariamente com Dona Benedita, como havíamos planejado. Eu os visitava todo domingo, levava presentes pequenos que podia comprar com meu salário, brincava com eles, contava histórias. No início ficavam confusos. Por que você não volta para casa, Eurídice? Perguntava a pequena Iracema. Papai diz que você ficou maluca e foi morar com estranhos. Expliquei da forma mais suave possível que às vezes adultos fazem coisas erradas com crianças e que eu precisei sair de casa para me proteger. Mas vocês estão seguros, eu sempre garantia. E quando eu estiver ainda mais forte, vamos encontrar um jeito de ficarmos juntos de novo. Era uma promessa que pretendia cumprir, mesmo que levasse anos. E se você está acompanhando essa jornada até aqui, se sente que essa história de libertação e coragem precisa chegar a mais pessoas, considere apoiar clicando em Valeu Demais. É através do seu apoio que conseguimos continuar compartilhando histórias reais de superação, para que outras pessoas saibam que sempre há uma saída, sempre há esperança, sempre há pessoas dispostas a ajudar. O processo criminal contra meu pai demorou quase 1 ano para ser resolvido. Foram audiências constrangedoras, onde tive que reviver cada detalhe do abuso diante de juízes, promotores, defensores. O advogado dele tentou de tudo. Disse que eu era mentirosa, que era vingança por ele ser rigoroso demais, que eu tinha problemas mentais, mas doutora Marina foi brilhante. Apresentou cada prova, cada testemunha, cada documento com uma precisão cirúrgica que não deixava espaço para dúvidas. O mais difícil foi quando chamaram meus irmãos para depor. Antônio, agora com 13 anos, confirmou que sempre viu meu pai me bater, que eu chorava muito à noite, que ele tentava me defender, mas era mandado para o quarto. Francisco, ainda pequeno, só conseguiu dizer que papai era bravo com a Eurídice. Iracema chorou tanto no tribunal que o juiz dispensou seu depoimento. Algumas testemunhas da vizinhança confirmaram que sempre ouviam gritos vindos da nossa casa, que tinham visto marcas no meu corpo várias vezes, que suspeitavam que algo estava errado, mas não sabiam como ajudar. Dona Benedita foi fundamental. Contou sobre todas as vezes que tentei pedir ajuda indiretamente, sobre meu estado psicológico, sobre como eu tinha mudado depois que comecei a receber apoio. O momento mais marcante foi quando doutora Marina pediu que eu contasse, com minhas próprias palavras, um episódio específico de abuso. Tive que descrever, diante de uma sala cheia de desconhecidos, coisas que mal conseguia falar para mim mesma.
mas cada palavra que saiu da minha boca era uma pedra a mais no muro que estava construindo entre mim e meu passado. Quando o juiz finalmente deu a sentença, 3 anos de prisão por agressão física e psicológica, não senti vitória, senti alívio. Não era sobre vingança, era sobre justiça, era sobre ter minha dor reconhecida oficialmente, sobre saber que ele não poderia fazer aquilo com mais ninguém, pelo menos por um tempo. Meu pai foi levado algemado da sala de audiências. Antes de sair, me olhou uma última vez com aquela expressão de ódio puro que eu conhecia tão bem. Mas dessa vez, olhei de volta sem medo. Não baixei os olhos, não encolhi os ombros. Estava de pé, inteira, protegida pela lei e por pessoas que me amavam de verdade. Nos meses seguintes à condenação, minha vida encontrou um ritmo mais estável. Continuei morando com a família Monteiro, que se tornou minha segunda família. Dona Carmen me ensinou a cozinhar pratos que não conhecia, me emprestava livros da escola onde trabalhava, conversava comigo sobre sonhos e planos para o futuro. Seu Joaquim me tratava como a filha que eles nunca tiveram. Me protegia com uma delicadeza paternal que eu nunca havia conhecido. Comecei a fazer aulas noturnas para terminar o ensino secundário, algo que meu pai nunca havia permitido. Doutora Marina me ajudou a conseguir uma bolsa de estudos numa escola particular que oferecia supletivo para adultos. Era difícil conciliar trabalho e estudo, mas cada novo aprendizado era como uma janela se abrindo num quarto que havia ficado escuro por anos demais. Foi nessa época que conheci Paulo, um rapaz que trabalhava na biblioteca da escola. Ele era 2 anos mais velho, estudante de contabilidade, filho de uma família simples, mas acolhedora. Paulo foi a primeira pessoa do sexo masculino com quem consegui conversar sem medo, sem desconfiança automática. Ele era gentil, respeitoso, paciente com minhas dificuldades de relacionar com homens. Nosso primeiro encontro foi numa lanchonete próxima à escola, depois de meses de conversas tímidas na biblioteca. Eu estava tão nervosa que mal consegui comer, mas Paulo percebeu meu desconforto e mudou de assunto toda vez que notava que eu ficava tensa. Falamos sobre livros, sobre planos para o futuro, sobre sonhos simples de gente comum. Foi a primeira vez que me senti normal, apenas uma moça de 20 anos conversando com um rapaz interessante. Mas os fantasmas do passado não desaparecem facilmente. Nas primeiras vezes que Paulo tentou segurar minha mão, eu recuei automaticamente. Quando ele se aproximava demais, meu corpo inteiro se enrijecia. Não era culpa dele. Eram reflexos que meu corpo havia aprendido para se proteger e que agora precisavam ser desaprendidos com paciência e terapia. Contei para Paulo sobre meu passado numa noite de setembro, quase 2 anos depois que havia saído de casa. Estávamos sentados no banco da praça perto da escola, e eu sabia que se não contasse naquele momento, nunca teria coragem de contar. Falei sobre o abuso, sobre o processo, sobre como ainda estava aprendendo a confiar em homens novamente. Esperava que ele saísse correndo, que me julgasse, que decidisse que eu era muito complicada. Em vez disso, Paulo me abraçou delicadamente e disse: "Obrigado por confiar em mim. E saiba que vou ter toda a paciência do mundo, pelo tempo que você precisar." Foi a primeira vez que chorei de alívio, não de dor. Chorei porque finalmente havia encontrado alguém que me via como pessoa, não como vítima ou como objeto quebrado. Nosso relacionamento cresceu devagar, no ritmo que eu conseguia suportar. Paulo nunca me pressionou, nunca me fez sentir estranha pelas minhas limitações, nunca demonstrou impaciência com meus medos. Quando finalmente conseguimos nos relacionar de forma mais íntima, foi numa noite em que eu me senti completamente segura, completamente no controle das minhas escolhas, sobre bases de respeito e compreensão mútua. Ele me apresentou à sua família, pessoas simples e acolhedoras que me receberam sem perguntas invasivas, sem julgamentos. Sua mãe, Dona Lourdes, era uma doceira que trabalhava em casa e sempre insistia para que eu levasse doces quando visitava meus irmãos. Em 1967, quando completei 22 anos, finalmente terminei meus estudos secundários. A formatura foi uma celebração pequena, mas significativa. Dona Carmen e seu Joaquim estavam lá, orgulhosos como se eu fosse filha deles. Paulo me deu de presente um estojo com canetas e um caderno novo para seus próximos sonhos.
ele disse. Doutora Marina também compareceu, e quando me abraçou, sussurrou no meu ouvido: "Você se tornou exatamente a mulher que eu sabia que podia ser." Foi nessa época que tomei uma decisão que mudaria minha vida profissional para sempre. Queria estudar direito. Havia observado doutora Marina trabalhando, visto como ela usava o conhecimento das leis para proteger pessoas vulneráveis e sabia que queria fazer o mesmo. "Você tem tudo o que é preciso", ela me encorajou. Inteligência, determinação e, principalmente, experiência real de como o sistema pode falhar as pessoas que mais precisam dele. O vestibular foi um desafio imenso. Estudava à noite, depois do trabalho, com livros emprestados da biblioteca da escola, onde Dona Carmen lecionava. Paulo me ajudava com matemática, Dona Carmen com português e literatura. Era como se toda uma rede de pessoas estivesse investindo no meu futuro. Quando finalmente passei no exame da Universidade Federal de Minas Gerais, chorei de emoção durante horas. Era a conquista não só minha, mas de todos que acreditaram em mim quando nem eu mesma acreditava. Os primeiros anos na faculdade foram difíceis. Eu era mais velha que a maioria dos colegas, vinha de uma realidade social diferente e ainda carregava algumas sequelas psicológicas do trauma. Mas também tinha uma motivação que poucos tinham. Sabia exatamente por que estava ali. Cada aula sobre direitos constitucionais, cada discussão sobre justiça social, cada estudo de caso sobre violência doméstica me conectava mais profundamente com minha missão de vida. Durante o terceiro ano da faculdade, em 1970, uma notícia abalou meu mundo aparentemente estável. Meu pai havia sido solto da prisão por bom comportamento, depois de cumprir apenas 2 anos da sentença de 3. A informação chegou através de doutora Marina, que soube através de contatos na justiça criminal. "Ele não pode se aproximar de você por causa da medida protetiva", ela me assegurou. "Mas é bom ficar atenta." A notícia da liberdade dele me trouxe de volta medos que eu pensava ter superado. Voltei a ter pesadelos, a olhar por cima do ombro quando andava na rua, a me sentir insegura mesmo em lugares que sempre considerei seguros. Paulo foi fundamental nesse período, me lembrando constantemente que eu não era mais a menina assustada de antes, que tinha uma rede de proteção, que sabia usar o sistema legal a meu favor se necessário. Meus irmãos, agora adolescentes, ainda moravam com Dona Benedita, mas a situação estava ficando insustentável. Antônio tinha 17 anos e queria sair de casa para trabalhar. Francisco estava tendo problemas na escola e Iracema, com 13 anos, começava a fazer perguntas mais diretas sobre por que nossa família havia se separado. Era hora de tomar uma decisão definitiva sobre nosso futuro. Foi então que Paulo fez uma proposta que me pegou completamente de surpresa. Estávamos caminhando pela Praça da Liberdade numa tarde de domingo quando ele parou, segurou minhas mãos e disse: "Eurídice, sei que ainda não se formou, que tem muitas responsabilidades com seus irmãos, mas queria que soubesse que quando se sentir pronta, gostaria de casar com você e construir uma família que incluísse eles também." Não era exatamente um pedido de casamento formal, mas era a promessa de um futuro conjunto que incluía tudo que era importante para mim. Paulo havia entendido que meus irmãos não eram um problema a ser resolvido, mas parte integral de quem eu era. A possibilidade de finalmente termos uma casa nossa, onde pudéssemos ser uma família de verdade, me emocionou profundamente. Nos meses seguintes, começamos a planejar nossa vida juntos de forma prática. Paulo conseguiu um emprego melhor num escritório de contabilidade. Eu continuei trabalhando com a família Monteiro enquanto estudava, e começamos a economizar para alugar uma casa que coubesse todos nós. Doutora Marina me orientou sobre os aspectos legais da guarda dos meus irmãos, já que eu agora tinha idade e estabilidade para assumir oficialmente sua responsabilidade. Em dezembro de 1971, Paulo e eu nos casamos numa cerimônia simples na igreja do bairro. Padre Matias, que havia se tornado um amigo próximo ao longo dos anos, celebrou a cerimônia. Meus irmãos estavam lá. Dona Benedita chorou mais que eu. A família Monteiro compareceu como padrinhos e doutora Marina foi minha madrinha de casamento. Era uma família escolhida, unida não pelo sangue, mas pelo amor e pela solidariedade. Nossa lua de mel foi um fim de semana em Ouro Preto,
conhecendo as igrejas históricas e conversando sobre nossos planos para o futuro. Decidimos que assim que eu me formasse, abriríamos nosso próprio escritório de advocacia, especializado em direito de família e proteção de mulheres e crianças. Paulo cuidaria da parte administrativa. Eu focaria nos casos jurídicos. Era um sonho ambicioso, mas sólido. A transição dos meus irmãos para a nossa casa nova foi mais suave do que esperava. Antônio, agora com 19 anos, conseguiu emprego numa oficina mecânica e contribuía com as despesas. Francisco, 16 anos, voltou a ter bom desempenho na escola após a estabilidade familiar. Iracema, 15 anos, desenvolveu um carinho especial por Paulo, que se tornou uma figura paterna que ela nunca havia tido. Mas nem tudo eram flores. Em 1972, durante meu último ano da faculdade, soube que meu pai havia aparecido na casa de Dona Benedita procurando informações sobre nosso paradeiro. Ela não disse nada, é claro, mas ficou assustada com a insistência dele. Ele parecia diferente, ela me contou. Mais magro, mais velho, mas com uma raiva nos olhos que me deu medo. Reforçamos nossas medidas de segurança. Paulo começou a me buscar na faculdade todos os dias, instalamos fechaduras extras em casa, e eu sempre andava com um apito que doutora Marina havia me dado. Também informamos a polícia sobre as tentativas de aproximação, reativando a medida protetiva que havia expirado. Minha formatura em Direito, em dezembro de 1972, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando subi no palco para receber o diploma, olhei para a plateia e vi minha família, Paulo, meus 3 irmãos, Dona Benedita, a família Monteiro, doutora Marina. Era uma imagem que gravei para sempre na memória. Pessoas que me amavam de verdade, que haviam investido no meu sucesso, que celebravam cada conquista como se fosse deles também. No discurso de formatura, dediquei meu diploma a todas as mulheres e crianças que sofrem em silêncio e que um dia possam encontrar na lei não apenas punição para quem as machuca, mas proteção real para reconstruírem suas vidas com dignidade. Não mencionei minha história pessoal, mas todos que me conheciam entenderam a mensagem. No início de 1973, comecei a trabalhar como advogada associada no escritório de doutora Marina. Era um sonho realizado, trabalhar ao lado da mulher que havia salvado minha vida, aprendendo com sua experiência, atendendo casos similares ao meu. Meu primeiro cliente foi uma jovem de 18 anos que havia sido abusada pelo padrasto. Quando ela me contou sua história, foi como olhar num espelho do passado. Consegui ajudá-la a conseguir uma medida protetiva e um lugar seguro para morar. A cada caso que atendia, sentia que estava cumprindo minha missão de vida. Não era apenas sobre aplicar a lei, era sobre usar minha própria experiência de sobrevivência para entender de forma única o que essas mulheres e crianças estavam passando. Sabia quando estavam mentindo por medo, quando minimizavam a violência para proteger o agressor, quando precisavam de mais tempo para encontrar coragem de denunciar. Em 1974, Paulo e eu começamos a discutir a possibilidade de termos filhos próprios. Era um tópico delicado para mim. Depois de tudo que havia passado, tinha medos sobre maternidade, sobre como minha experiência traumática poderia afetar minha capacidade de ser mãe. Mas Paulo foi paciente, disse que não havia pressa, que poderíamos esperar até eu me sentir completamente pronta. Foi durante esse período de questionamentos sobre maternidade que recebemos uma notícia devastadora. Meu pai havia morrido num acidente de trabalho, numa construção onde estava trabalhando como servente. A informação chegou através da polícia, que nos procurou porque éramos os únicos parentes conhecidos. Minha primeira reação foi alívio. Finalmente estava livre da ameaça constante da presença dele. Mas depois veio uma tristeza estranha. Não por ele, mas pelo que poderia ter sido diferente se ele tivesse sido o pai que deveria ter sido. Não fomos ao enterro. Era um capítulo da minha vida que estava definitivamente encerrado, e não via necessidade de reabri-lo. Em vez disso, Paulo e eu fizemos uma cerimônia particular em casa, onde queimamos as últimas cartas de ameaça que ele havia enviado ao longo dos anos, simbolizando o fim definitivo daquele período sombrio. A morte dele teve um efeito inesperado. Me deu uma sensação de fechamento que permitiu que eu finalmente considerasse a maternidade sem medo.
Alguns meses depois, descobri que estava grávida. A notícia chegou como uma bênção, a promessa de que o ciclo de violência havia sido quebrado definitivamente, de que meu filho nasceria num lar de amor e respeito. Para carregar minhas compras, Iracema passava horas imaginando nomes e preparando o quartinho do bebê. Era a primeira vez que nossa família experimentava a alegria pura de uma nova vida, chegando sem medo, sem trauma, apenas com amor. Em setembro de 1975, nasceu minha filha, Esperança, nome que escolhi em homenagem a tudo que havia me sustentado durante os anos mais sombrios. Quando a segurei nos braços pela primeira vez, chorei de emoção, mas também de alívio. Ela havia nascido, livre, num lar seguro, cercada de pessoas que a amariam incondicionalmente. Olhando para aquele rostinho perfeito, jurei que ela nunca conheceria o tipo de medo que havia marcado minha infância. Seria criada sabendo seus direitos, conhecendo seu valor, com voz para se defender. Os primeiros anos de maternidade foram uma revelação. Descobri que tinha capacidade infinita de amor, paciência e proteção. Cada marco do desenvolvimento de Esperança, o primeiro sorriso, as primeiras palavras, os primeiros passos, era celebrado por nossa família expandida. Dona Benedita se tornou a avó que ela nunca teve. A família Monteiro eram tios adotivos carinhosos e doutora Marina, uma espécie de madrinha intelectual que já falava sobre a faculdade de Direito que Esperança poderia cursar um dia. Em 1976, finalmente realizei o sonho de abrir meu próprio escritório, especializado em direito da família e proteção de mulheres. A Advocacia Esperança e Renovação funcionava numa casa adaptada no centro de Belo Horizonte, com Paulo cuidando da administração e eu focando nos casos. Começamos pequenos, mas logo a demanda cresceu. Mulheres vinham de toda a região metropolitana procurando ajuda, muitas delas enviadas por outras que havíamos ajudado anteriormente. Cada caso era uma história única, mas todas tinham elementos familiares que me tocavam profundamente. Vi meninas da idade que eu tinha quando tudo começou, mulheres que carregavam décadas de abuso silencioso, crianças que precisavam de proteção urgente. Usar minha experiência pessoal como ferramenta profissional se tornou minha maior força. Eu entendia não apenas a lei, mas a psicologia do trauma, a dinâmica da violência doméstica, os medos que impedem as vítimas de denunciar. Um dos casos que mais me marcou foi o de uma jovem de 16 anos chamada Vitória, que chegou ao meu escritório numa manhã de 1978. Sua história era assustadoramente similar à minha. Abuso do padrasto, mãe doente que fingia não ver, irmãos pequenos que precisavam de proteção. Mas Vitória tinha algo que eu não tive na sua idade: informação sobre seus direitos e acesso a uma rede de apoio especializada. Trabalhamos juntas por mais de um ano. Conseguimos tirar Vitória da casa do abusador, garantir medida protetiva, processar criminalmente o padrasto e encontrar uma família acolhedora para ela e os irmãos. Mas mais importante, acompanhei sua transformação psicológica. Vi uma menina quebrada se tornar uma jovem confiante, que retomou os estudos, fez novos amigos, começou a sonhar com o futuro. Quando ela se formou no ensino médio, 3 anos depois, me convidou para a formatura como a mãe que escolheu ter. Foi através de casos como o de Vitória que comecei a desenvolver um protocolo mais amplo de atendimento a vítimas de violência familiar. Não bastava resolver a questão legal. Era preciso um acompanhamento psicológico, social, educacional. Em parceria com uma psicóloga, doutora Silvia, e uma assistente social, Carmen, criamos um programa integrado que se tornou referência em Minas Gerais. Em 1980, quando Esperança completou 5 anos, decidi que estava pronta para ser mãe novamente. Paulo e eu havíamos conversado sobre isso por meses. Queríamos dar uma irmã ou irmão para nossa filha, expandir ainda mais nossa família. Quando engravidei de Joaquim, nome escolhido em homenagem ao seu Joaquim, que havia sido uma figura paterna tão importante para mim, senti a mesma alegria da primeira gravidez, mas com ainda mais confiança na minha capacidade de maternidade. Joaquim nasceu em maio de 1981, um menino saudável e sorridente que completou nossa família de forma perfeita.
Esperança ficou encantada com o irmão mais novo, e ver os dois brincando juntos me enchia de uma felicidade que às vezes parecia irreal. Eram cenas de infância que eu nunca tinha vivido. Crianças rindo sem medo, correndo pela casa sem se esconder, tendo pesadelos apenas sobre monstros imaginários, não sobre pessoas reais. Durante a década de 1980, meu trabalho se expandiu significativamente. Comecei a dar palestras em escolas sobre prevenção de abuso infantil, participar de conferências sobre direitos das mulheres, escrever artigos para revistas jurídicas sobre a evolução da legislação de proteção familiar. Em 1985, fui convidada para integrar uma comissão estadual que estava elaborando políticas públicas de combate à violência doméstica. Era gratificante ver que minha experiência pessoal e profissional podia contribuir para mudanças sistêmicas que protegeriam futuras gerações. Meus irmãos seguiram seus próprios caminhos na vida. Antônio se tornou mecânico especializado, casou com uma moça gentil chamada Rosa e teve 3 filhos. Francisco estudou para ser professor, lecionava numa escola pública e era querido pelos alunos. Iracema escolheu a enfermagem, trabalhava num hospital pediátrico e tinha uma vocação natural para cuidar das crianças. Todos eles se tornaram adultos equilibrados, pais carinhosos, pessoas que quebraram definitivamente o ciclo de violência que poderia ter se perpetuado. Em 1990, quando Esperança fez 15 anos, tive uma conversa com ela sobre nossa história familiar. Era uma conversa que eu havia planejado há anos. Queria que ela soubesse a verdade sobre meu passado, mas de uma forma que fosse educativa, não traumatizante. Contei sobre os anos de abuso, sobre como havia encontrado forças para escapar, sobre como sua existência era prova de que era possível reconstruir a vida após o trauma. Esperança me ouviu com a maturidade de quem já cresceu ouvindo histórias sobre direitos humanos, sobre a importância de denunciar injustiças, sobre nunca aceitar ser tratada com desrespeito. Quando terminei de contar, ela me abraçou e disse: "Mãe, obrigada por ter sido corajosa, por ter lutado, porque se você não tivesse lutado, eu não existiria. E eu prometo que vou continuar sua luta, do meu jeito, na minha geração." Essas palavras me emocionaram profundamente, mas também me deram a certeza de que havia cumprido minha missão mais importante: criar filhos que conhecessem seus direitos, que tivessem voz para se defender, que jamais aceitassem violência como algo normal. Esperança se formou em psicologia e hoje trabalha com terapia de trauma. Joaquim escolheu o direito, especializou-se em direitos da criança e do adolescente e já fala sobre seguir meus passos na advocacia. Se você acompanhou essa jornada até aqui, se essa história de dor transformada em força tocou seu coração de alguma forma, peço que deixe um comentário contando o que aprendeu com ela. Pode ser uma palavra, uma frase, uma reflexão. Quero saber como essa conversa chegou até você, porque cada pessoa que ouve essas palavras é uma semente de mudança plantada no mundo. E se inscrevam no canal, por favor. Não é apenas sobre números, é sobre construir uma comunidade de pessoas que acreditam que histórias como a minha precisam ser contadas, para que outras pessoas saibam que nunca estão sozinhas, que sempre há esperança, que sempre há uma saída. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma jornada que poderia ter terminado de forma muito diferente. Poderia ter sido apenas mais uma estatística de violência doméstica, mais uma vida destruída pelo silêncio e pelo medo. Em vez disso, tornei-me advogada, mãe, avó, ativista pelos direitos das mulheres e crianças. Ajudei centenas de pessoas a escaparem de situações similares à que vivi. Vi meus filhos crescerem seguros, meus netos nascerem livres, minha família expandida prosperarem. A cada manhã que acordo em minha casa tranquila, rodeada de fotos de família, de diplomas nas paredes, de cartas de agradecimento de clientes que ajudei ao longo dos anos, sinto uma gratidão profunda. Não pelo sofrimento que passei, mas pela força que encontrei para superá-lo, pela coragem de pedir ajuda, pelas pessoas que estenderam a mão quando mais precisei, pela possibilidade de transformar dor em propósito, trauma em ferramenta de cura para outros. A violência doméstica, infelizmente, ainda existe, ainda destrói vidas, ainda silencia vozes.
Mas também existem leis mais rígidas, redes de apoio mais estruturadas, profissionais mais bem preparados. Existe informação, existe consciência, existe a possibilidade de denúncia. E, principalmente, existe esperança. Para qualquer pessoa que esteja vivendo uma situação de abuso, seja criança, adolescente ou adulto, quero dizer que sua dor é real, que não é sua culpa, que você merece dignidade e respeito. Existe ajuda. Existem pessoas preparadas para acreditar em você, para proteger você, para lutar ao seu lado. O primeiro passo é quebrar o silêncio, contar para alguém, buscar apoio. Pode ser um professor, um vizinho, um profissional de saúde, uma linha telefônica de ajuda. O importante é não carregar esse peso sozinho. Você não está sozinho, nunca esteve. Minha história é prova de que é possível recomeçar, de que é possível curar, de que é possível construir uma vida plena e feliz após o trauma. Não foi fácil, não foi rápido, não foi sem cicatrizes, mas foi possível. E se foi possível para mim, é possível para qualquer pessoa que tenha a coragem de dar o primeiro passo rumo à liberdade. Obrigada por terem me ouvido até aqui, por terem compartilhado essa jornada comigo. Cada um de vocês que chegou até o final dessa história é parte da solução. É alguém que agora conhece a realidade da violência doméstica e pode identificar sinais, oferecer ajuda ou simplesmente ser uma voz que diz: "Eu acredito em você". Isso vale mais do que imaginam. Continuem contando suas próprias histórias, ouvindo as histórias de outros, construindo redes de apoio e solidariedade. Porque no final das contas, é isso que nos salva, uns aos outros. É isso que quebra ciclos de violência, que protege os vulneráveis, que constrói um mundo onde todas as crianças possam crescer seguras e amadas. E essa é a luta mais importante de todas. Valeu demais por estarem aqui comigo. De coração, muito obrigada.